Havendo número regimental, declaro aberta a 128ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 18 de dezembro de 2023. Convido a deputada Socorro Pimentel e o deputado Joãozinho Tenório para ocuparem, respectivamente, a primeira e a segunda secretaria. Com a palavra, o segundo secretário, deputado Joãozinho Tenório, para proceder à leitura das atas. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, deputada Dani, que nos acompanha através do canal YouTube, TV Alep, pessoal da galeria, membros da imprensa. A ata da 127ª reunião plenária ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 13 de dezembro de 2023, presidência do deputado Álvaro Porto. O presidente abre a reunião e designa os deputados Joãozinho Tenório e Socorro Pimentel para a primeira e segunda secretarias, respectivamente. As atas das reuniões plenárias do dia 12 de dezembro do corrente ano são lidas, submetidas à discussão e à votação, aprovadas e enviadas à publicação. O expediente é lido e enviado à publicação. Discurso no pequeno expediente. Os deputados Jefferson Timóteo, Lula Cabral, Luciano Duque, Edson Vieira e Antônio Moraes. Na ordem do dia são aprovados, em segunda discussão, os projetos números 747, 907 e 923. São aprovados em primeira discussão os projetos números 1487 e 1506. São aprovados em discussão única as indicações números 4.929 a 4.959 e os requerimentos números 1.447 a 1.450 e 1.457 a 1.468. O presidente encerra a presente reunião e convoca a seguinte em caráter extraordinário para logo em seguida a ser realizada no plenário o governador Eduardo Campos. A ata da 14ª reunião plenária extraordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 13 de dezembro de 2023. Presidência do deputado Álvaro Porto. O presidente abre a reunião, mantidos o primeiro e o segundo secretário da reunião ordinária antecedente. Na ordem do dia são aprovados em segunda discussão os projetos números 1487 e 1506. O presidente encerra a presente reunião e convoca a seguinte, em caráter ordinário, para segunda-feira, dia 18 de dezembro, às 14h30, a ser realizada no plenário governador Eduardo Campos. Discussão às atas, não havendo quem queira discutir em votação. Atas aprovadas. Passa a palavra para a primeira secretária, deputada Socorro Pimentel, para a leitura do expediente. Leitura do expediente do dia 18 de dezembro de 2023. Pareceres números 2444 a 2447 da Comissão de Educação e Cultura, opinando favorável aos projetos de lei. Pareceres números 2448 a 2453 da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, opinando favorável aos projetos de lei. Pareceres números 2454 a 2463 da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo, opinando favorável aos projetos de lei. Pareceres números 2464 a 2468 da Comissão de Redação Final, dando redação final aos projetos de lei. Ofício número 1087/2023 do Ministro do Estado de Integração e do Desenvolvimento Regional, prestando esclarecimento acerca da indicação número 4.268, de autoria do deputado Coronel Alberto Feitosa. Ofício número 27 de 2023, da Coordenadora Geral de Gestão de Convênios e Finanças da Secretaria Nacional de Justiça, informando a celebração de termos de convênio número
94-2214 de 2023, celebrado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio da Secretaria de Acesso à Justiça e a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. Ofício números 485 a 505 da Excelentíssima Senhora Governadora do Estado de Pernambuco, encaminhando em devolução no prazo previsto dos artigos 23, artigo 3º da Constituição do Estado, os projetos de lei. Requerimento do deputado João Paulo, solicitando dispensa da presença na reunião plenária do dia 18 de dezembro de 2023 para viagem a Fortaleza, Ceará. É isso, senhor presidente. Antes de passarmos para o pequeno expediente, registrar aqui a passagem do aniversário do deputado Danilo Godoy, comemorado no dia de hoje. Parabéns, Danilo. Pequeno expediente, inscrito o deputado Doriel Barros, do PT. Senhor presidente, Henrique Queiroz, demais colegas deputados, deputadas, eu subo essa tribuna, acredito que esse ano, pela última vez, já que amanhã encerramos aqui os trabalhos da casa, e eu gostaria de destacar aqui no plenário algumas ações do nosso mandato nesse ano de 2023. Dizer que esse é o primeiro ano do nosso segundo mandato e ele traz com a gente, ou trouxemos com esse mandato, muita força, ânimo renovado para articular políticas públicas para a classe trabalhadora do campo e da cidade. Com a volta do presidente Lula à presidência da República, a esperança fortaleceu a luta e os resultados mostram que nos próximos 3 anos, assim como este ano que se encerra, o nosso trabalho terá foco em avançar na luta e fazer a diferença para milhões de pernambucanos e pernambucanas, deixando um legado de garantia de direitos e qualidade de vida. Neste ano 2023, apresentamos 30 projetos de lei, sendo 7 deles aprovados. O primeiro, o 18358, referente às bolsas na universidade e estudantes vinculados à atividade rural em regime de economia familiar ou pertencentes a povos ou comunidades indígenas quilombolas. E esse projeto teve como objetivo, e hoje como lei, propiciar mais igualdade ao acesso digno e oportunidades. O projeto 18199, que dispõe sobre a sinalização indicativa de comunidades rurais, povoados e sítios localizados ao longo do trajeto das rodovias e estradas estaduais. Quem é do campo aqui, conhece o estado de Pernambuco, sabe do que a gente está falando, do processo de sinalização das rodovias. E esse projeto, ele tem como objetivo proporcionar orientação de destino aos munícipes e visitantes, bem como para atendimento de saúde e segurança da população rural. É lei e a gente espera que o Estado possa implementar. A lei também aprovada 18143, que institui o Dia Estadual das Diretas Já. Diretas foi o movimento político de cunho popular que teve como objetivo a retomada das eleições ao cargo de presidente da República durante a ditadura militar. A Lei 18329, que cria a Política Estadual de Sementes Crioulas e Agrobiodiversidades. Sementes crioulas são sementes de variedades locais que foram utilizadas e guardadas por agricultores e agricultoras durante um longo período e particularmente adequadas para o cultivo em seu ambiente local e resistentes às doenças locais. E agora também é lei. A Lei 18337, que inclui a juventude no Programa Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, que tem como objetivo garantir a valorização da compra de agricultores, jovens e agricultoras como forma de manter a sucessão rural.
Todos sabem que o campo passa por um processo de envelhecimento. E investir na juventude rural é uma forma da gente manter a produção, a produção de alimentos, para que a gente possa alimentar o nosso povo. E o último projeto que foi aprovado de iniciativa nossa, o 0920, que institui o Dia Estadual das Feiras Agroecológicas. Vocês sabem que as feiras agroecológicas são espaços de venda de produtos livres de agrotóxicos, ou seja, orgânicos, diferente das feiras livres convencionais ou os supermercados. E esses projetos foram aprovados todos e agora passaram a ser lei. Temos também tramitação nesta casa, que a gente espera que no próximo ano seja também aprovado, vários projetos, como o que institui a Política Estadual de Conectividade em Áreas Rurais, Política Estadual de Incentivo à Geração e Aproveitamento de Energia Solar, o projeto que visa proibir, Henrique Queiroz, o uso do fipronil em territórios limítrofes de áreas que produzem mel, para atender uma demanda dos produtores de mel, e também o projeto que institui a Política Estadual de Incentivo ao Turismo Rural, além de um outro projeto que está tramitando, que propõe isenções para o IPVA, a fim de beneficiar a população. Projetos que estão tramitando nesta casa e que a gente espera poder, no próximo ano, ter o apoio dos colegas deputados para que a gente possa também aprovar. Da mesma forma, apresentamos 56 indicações, todas elas aprovadas aqui no plenário, inclusive com destaque para a indicação 3954, referente ao programa Ganha ao Mundo, reservando vagas a estudantes indígenas e quilombolas, oriundos da agricultura familiar e que já foi incorporado pelo governo do Estado. Dizer também do nosso papel de articulação, não apenas em propor as leis aqui nesta casa, não apenas em articular o encaminhamento de emendas, mas como o papel do parlamentar também de dialogar com o governo do Estado em relação a políticas públicas. E eu busquei durante esse ano fazer uma articulação junto ao governo do Estado, com a participação da FETAP, o que garantiu o governo do Estado liberar 10 milhões para o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar, numa articulação feita pelo nosso mandato juntamente com a FETAP, a articulação com o governo do Estado para que o governo garantisse que fossem chamadas as 8.000 pessoas do programa CNH Rural Gratuita, para que a gente possa zerar a fila e, portanto, garantir mais 8.000 pessoas com sua habilitação de graça. Nossa articulação junto ao governo do Estado, senhor presidente, para garantir a aprovação do programa Chapéu de Palha, que teve um aumento extremamente importante, e quem aqui é da Zona da Mata, o presidente sabe que nós temos os nossos trabalhadores da palha da cana, lá do Vale do São Francisco, e nós conseguimos aumentar na articulação com o governo do Estado as parcelas de R$ 271 para R$ 373, e ainda garantindo mais uma parcela a mais, passando de 4 para 5 parcelas. Conseguimos articular com o governo do Estado, com a participação de emenda nossa, mais 300 milhões, com mais 300 mil, melhor dizendo, com mais 300 do governo do Estado, e nós garantimos 600 mil reais para alocação de ônibus para a Marcha das Margaridas que ocorreu em Brasília, onde milhares de companheiras foram até Brasília para lutar por direitos e por políticas públicas. E por último, na articulação aqui com o governo do Estado, destacar o último diálogo que eu tive com a governadora, preocupado com a questão da seca, cobrando que o governo do Estado possa implementar uma política de fomento para os agricultores e agricultoras do sertão do Agreste, que já estão sofrendo, e com a previsão de seca que nós temos aí pela frente, isso se torna ainda muito mais grave, para que o governo crie uma política de fomento para a gente levar a ração a esses agricultores para os seus animais, ao mesmo tempo também uma política de abastecimento d'água, para dar suporte e apoio ao que o governo federal já vem fazendo com o programa de carros-pipas do governo federal. E para encerrando, senhor presidente, também a nossa articulação em Brasília. Como deputado estadual, eu também busquei articular em Brasília ações para o meu estado.
como a luta que fiz desde o primeiro momento que eu fui a Brasília e que estive com o chefe de gabinete do presidente Lula, colocando na pauta que estava paralisada, que estava parada, que o governo anterior não teve capacidade de fazer. Disseram várias vezes os deputados que ia começar essa obra, ia começar e nunca saiu do papel. A gente foi lá, conversou com o chefe de gabinete do presidente Lula, com o governo federal, com o ministro, e houve a garantia da duplicação da BR-423, deputado Isaías Regis, que liga São Caetano, no primeiro momento, a cidade de Lajedo, depois Garanhuns, e foi também uma articulação do nosso mandato junto ao governo federal. Serão 303 milhões investidos nessa obra. Também na articulação para que a gente tivesse aqui a liberação de 8 milhões por parte do governo federal para o Programa Estadual de Aquisição de Alimentos, numa articulação direta que nós fizemos com o Ministério do Desenvolvimento Social, a articulação também com o ministro para a reestruturação do aeroporto de Garanhuns, que está na pauta do governo federal, e tratei isso com o ex-ministro, com o atual ministro Silvio Costa Filho, a articulação com o presidente nacional do SESI, para a gente fazer um trabalho aqui em Pernambuco, Wagner Freitas, que hoje foi presidente da CUT e hoje é presidente do SESI, e também a articulação com vários ministérios no apoio à liberação de recursos de vários municípios. Enfim, com muita alegria, senhor presidente, sabendo da grande responsabilidade que assumi, pela terceira vez fui indicado presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural da ALEP, onde posso intensificar ainda mais, junto aos meus colegas da comissão, um campo mais forte, com oportunidades para todos e todas. E também esse ano fui eleito o primeiro suplente da mesa diretora para o biênio 2025-2026. Portanto, fechamos 2023 sabendo que muita luta ainda temos pela frente, mas com plena convicção de que não faltarão coragem, determinação, persistência e muita vontade de avançar nas conquistas. Que venha 2024. Vamos avançar na luta. Muito obrigado, senhor presidente. Próxima oradora, deputada Socorro Pimentel, do União. Senhor presidente, deputado Henrique Queiroz, nobres colegas deputadas, deputados, todos que nos acompanham pela TV ALEP, demais redes sociais, senhoras e senhores, imprensa presente. Nós estamos já no final desse período legislativo e de um ano de trabalho intenso aqui na Casa de Joaquim Nabuco, e eu quero trazer um tema de suma importância para todo o Estado, mas vou falar diretamente, pontualmente, para o nosso sertão, onde a falta d'água afeta a vida de milhares de pessoas em todo o nosso Estado, mas precisamente na região do sertão. Em razão dessas prolongadas e intensas estiagens, a seca implacável que se instalou em nossa região não é apenas um desafio sazonal, mas algo permanente, que afeta diretamente a vida de milhares de famílias. Isso, com certeza, a situação atual da região beira o estado de calamidade pública. E nós não podemos nos esquecer, senhoras e senhores, de que o acesso a esse recurso vital é um direito básico e fundamental assegurado na Constituição para todos nós. O acesso à água potável é também uma questão de saúde pública e de segurança alimentar. Sua escassez prejudica diretamente a produção de alimentos, a geração de rendas e o desenvolvimento econômico de toda a região. Sabemos que é de extrema importância que as autoridades competentes promovam ações concretas para solucionar esse problema. A exemplo da construção da barragem da adutora de Negreiros, que temos defendido desde o início do nosso mandato. Contudo, diante do quadro atual, precisamos que medidas emergenciais
sejam adotadas, e este é o apelo que fazemos hoje nessa tribuna à governadora Raquel Lira e a todos que fazem o governo do Estado. Não é possível nós termos mais um período de seca intensa. Infelizmente, as projeções são terríveis. Nós temos aí um período que já está muito próximo e que lá em nossa região já não temos onde buscar água nas proximidades. Os reservatórios se encontram completamente secos. Temos talvez uma projeção de chuva para março, abril, mas as ações têm que ser feitas já, a partir de janeiro. Estamos falando em famílias que não vem água em suas torneiras há meses, que sofrem com longos rodízios no abastecimento da água fornecido pela Compesa e que não veem a água do São Francisco chegar em suas casas e que passam sede, que veem seus animais e suas plantações morrerem. É fundamental que ações imediatas sejam implantadas para amenizar o sofrimento do nosso povo. A limpeza das barragens, dos açudes, dos barreiros, é de suma importância. E a gente fala da barriguda e nascente, da barragem de Lagoa do Barro, lá em Lagoa do Barro, ambos em Araripina, de Algodões, em Oricuri, de Varzinha, lá em Santa Cruz. A gente fala de Bodocó, de Ipubi, de Dormentes, de vários municípios e de todos os municípios, não apenas da região do Araripe, mas do Sertão Central. Também falamos da barragem do Chapéu, lá em Parnamirim, e do Sertão do São Francisco. Além disso, a retomada da Operação Carro-Pipa se faz urgente, principalmente por esse período tão desafiante que os prefeitos passam nesse momento. E que a operação dos carros-pipas pelo Exército já não supre a demanda de uma população que mora, sobretudo, na região rural, deputado Doriel Barros. Não podemos permitir que nossos irmãos e irmãs enfrentem essa crise sem o apoio necessário. E é um imperativo humanitário que exige ação imediata, colaboração, solidariedade de todos os setores da sociedade. O tempo urge e a cada dia, sem medidas efetivas, agrava ainda mais essa situação. Estivemos hoje em uma reunião na Secretaria de Agricultura com a secretária Ellen Viegas, para tratar dessa situação e reforçar a nossa solicitação. Assim como estivemos com o professor Almir Cirilo, na pasta de recursos hídricos, com o presidente da Compesa, Alex Campos, e temos a certeza de que seremos atendidos. Juntos, vamos trabalhar pela segurança hídrica do nosso Estado e para que todo o povo de Pernambuco tenha acesso a algo que deveria ser básico para todos nós: água limpa e potável nas torneiras de suas casas. Que a nossa união e determinação possam ser os alicerces para vencer essa crise, que é a empatia e a solidariedade de nossas ações nesse momento desafiador seja de absoluta união, que o conjunto de forças aqui da Assembleia possa ser num só sentido para que a gente possa passar por esse período de seca, dando água às pessoas que precisam, fazendo com que essas pessoas tenham acesso à água de qualidade para beberem, para plantar, para a criação de animais, para a subsistência, geração de renda, e que as regiões que sofrem mais com a seca possam ser olhadas com um olhar diferenciado. Quero, nesse momento, agradecer ao deputado Luciano Duque por ter me incorporado à Frente Parlamentar de Enfrentamento à Seca, e nós iremos trabalhar muito, diuturnamente,
para que a gente possa enfrentar mais esse desafio no sertão de Pernambuco. Muito obrigada a todos e a todas. Obrigado à deputada Socorro Pimentel. Próximo orador, deputado Isaías Regis, do PSDB. Senhores deputados, senhoras deputadas, desde que entrei aqui no dia 1 de fevereiro, terminando amanhã o ano legislativo, nós, na liderança do governo, cumprimos com o nosso papel. É evidente que nós sabemos que a casa de Joaquim Nabuco, a casa tem seus interesses e tem seus programas e tem também as suas responsabilidades. Tivemos aqui embates e debates. Fizemos o papel que sempre conseguimos fazer. Conquistamos as amizades, não só na tribuna da Assembleia, mas também no pessoal. Aqui eu construí vários amigos que não foram deputados comigo durante os mandatos que tive nas gestões anteriores, de 2003 a 2012, voltando em 2022 a essa casa. Me sinto feliz de estar aqui, ter todos esses colegas, deputados e deputadas, com respeito, com dignidade, de pessoas que sabem conviver. Isso, para mim, me orgulha muito. Venho lá do Agreste Meridional, mais especial da nossa cidade de Garanhuns, pela 4ª vez para exercer um mandato de deputado estadual de Pernambuco. Exerci 2 vezes o mandato de prefeito daquela cidade. Para mim, eu acho que eu nunca pensei em conseguir tudo isso. Mas eu sou o único político da cidade de Garanhuns que tem 6 mandatos consecutivos e 4 mandatos de deputados que nenhum na geração de anterior a mim, a geração lá de 100 anos atrás, conseguiu passar mais de 2 mandatos na casa de Joaquim Nabuco. Eu me sinto herói já em estar passando já 4 mandatos aqui e chegando ao primeiro ano do 4º mandato, no encerramento amanhã, que eu quero convocar todos os deputados, que amanhã a sessão de encerramento será às 10h30 da manhã. Nós não vamos ter sessão mais à tarde, nós vamos entrar em recesso, e cada um que vai viajar, que vai para as suas bases, que vai curtir o Natal com as famílias, com a sua família, eu espero que todos sejam muito felizes e que nós, que passamos aqui o ano defendendo o governo de Raquel, defendendo o governo de Raquel Lira, nós possamos continuar defendendo esse mesmo governo por mais 3 anos, para que nós possamos ter, com certeza, um brilhante governo para Pernambuco. É isso que nós esperamos, que é isso que todos nós, independente aqui de situação ou oposição, eu digo a vocês que conquistei a amizade de todos, de situação, de oposição, de independentes. Nós ficamos juntos aqui sempre para defender Pernambuco. Isso é que é bonito, isso é que o parlamento é o que deve ser feito e que nós fizemos o papel de liderar o governo de Raquel durante esse período desse ano todo. Espero que nós no próximo ano, nós possamos estar aqui reivindicando mais ainda benfeitorias para Pernambuco, fazendo as coisas acontecer em Pernambuco, que eu tenho certeza que vai acontecer, e eu espero que nós juntos, todos nós, novamente, nós temos aqui, Doriel, nós estejamos aqui com o papel que é do parlamentar. Tudo que Doriel falou aqui da questão do governo federal, a BR-423 é uma luta de anos e anos.
desde o meu primeiro mandato de deputado, quando eu fui eleito junto com o presidente Lula. Lula foi eleito em 2002, no mesmo dia que nós fomos eleitos, na mesma eleição, eu disse a Lula em cima de um trio elétrico na cidade de Garanhuns. Eu digo: Lula, aqui nós continuamos, temos os mesmos Lula de 57, quando você foi embora. Aí ele disse: mas por quê? Eu digo: porque continuam indo embora, só não vão de pau de arara, agora continuam indo. Aí foi quando eu pedi a ele uma universidade federal. E hoje eu tenho a honra de dizer que tem uma faculdade federal. Tenho a honra de dizer que tive a honra também de buscar, junto ao ex-deputado e ex-senador Armando Monteiro, a BR-423, que era uma luta grande porque quando em 2010 houve aquelas cheias em Pernambuco, a nossa BR-423 ficou servindo de escoamento de todo o trânsito que vinha do sul do país e do centro-oeste. Então nós fizemos isso também na luta, junto com Doriel, junto com todos os deputados que tiveram acesso a votos em Garanhuns. Nós tivemos aí muita gente, muitos deputados, muitos senadores, a governadora Raquel Lira, fazendo o pedido para que a BR-423 fosse duplicada. E, com certeza, essa vai ser agora a nossa redenção na economia do município daquela região do Agreste Meridional, especialmente o município de Garanhuns. Quero desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que todos vocês curtam e se sintam felizes com estar aqui conosco. E também, voltando no próximo ano, no dia 1 de fevereiro, nós nos reencontraremos aqui novamente. Um abraço a todos. O próximo orador, o deputado Joãozinho Tenório, do Patriotas. Retificando, Partido da Renovação Democrática. Muito bem. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada Socorro, servidores da casa, quem nos acompanha através das galerias, imprensa. Senhor presidente, venho aqui celebrar a nossa agenda do último final de semana, onde, junto com a governadora Raquel Lira, participamos na Compesa, no bairro Petrópolis, da chegada da água do Rio São Francisco a Caruaru. Uma obra tão esperada. Isso se deu graças à sua articulação junto ao governo federal para que garantisse 600 milhões de reais para Pernambuco tocar a adutora do Agreste. E ficamos ainda mais felizes, porque a governadora garantiu também 200 milhões nessa parceria com o governo federal para que a adutora chegue até Gravatar, levando água para Bezerros, água para Encruzilhada, um distrito tão importante que tem 12 mil habitantes, e junto com a prefeita Luciele, presidente da Compesa, Alex Campos, assinamos a ordem de serviço. Participamos também do programa Bem Morar Pernambuco, durante o dia e no fim da tarde, senhor presidente. Quem nos conhece sabe da luta que tivemos desde a nossa pré-campanha, de ser a voz daquela região aqui na Assembleia Legislativa, de lutarmos incansavelmente pela recuperação das estradas. Acreditamos que com estradas conseguiríamos atrair empresas para gerarmos emprego e renda na nossa região. E graças à confiança de diversos amigos, posso falar aqui de Bonito especificamente, de Henrique, da Golde, Marco de Pita e tantos outros. Mesmo sem mandato, consegui ter uma votação muito boa na cidade de Bonito, que tem uma gratidão enorme aos bonitenses, e nos esforçamos, junto à governadora, para garantir
que a PE 109, que liga Bonito ao distrito do Formigueiro, ao sítio do Formigueiro, em São Joaquim do Monte, se tornasse uma realidade. Nossa gratidão à governadora. E o que percebemos lá também, senhor presidente, é que aí, depois que a governadora anuncia, aparecem vários pais, padrastos querendo ser o pai da obra. O prefeito do município, por exemplo, passou 6 anos durante o mandato dele na cozinha do PSB, na cozinha de Paulo Câmara, do ex-governador Paulo Câmara, e não conseguiu esse recurso para Bonito. Aí agora, com 1 ano da governadora Raquel Lira, ele ainda no PSB diz que é o pai da obra. Mas vamos aguardar os próximos capítulos para saber se ele vai abandonar a história do PSB, se ele vai rasgar a história do PSB e se vai ser ingrato ao PSB, se filiando aí ou querendo pegar carona com a governadora Raquel Lira. Queria também aqui celebrar a PE 112, que liga Camusim de São Félix a São Joaquim do Monte, passando por São Joaquim do Monte até Formigueiro. Uma obra tão importante, tão sonhada. O trecho, por exemplo, deputado Sileno, o trecho, por exemplo, de Camusim a São Joaquim foi construído por Roberto Magalhães há mais de 40 anos. Então, você que visita muito a região sabe da necessidade que aquela estrada precisava. Então, a governadora, atendendo o nosso pleito, juntamente com o vice-prefeito de Camusim de São Félix, futuro prefeito Sóstenes, prefeito Duguinha, estiveram também presentes no ato, comemorando e celebrando esta importante obra. Serão aí, ao todo, mais de 40 quilômetros de estradas, mais de 60 milhões investidos para recuperarmos as estradas. E, como falei, com essa recuperação de estradas, vamos juntos lutar incansavelmente para atrair empresas, para gerarmos emprego e renda para aquela região. Cobramos também e pedimos à governadora que tivesse uma atenção especial com a PE 85, que liga o município de Cortês, passando por Barra de Guabiraba, até o trevo que dá acesso a Bonito, como também a estrada que liga Belém de Maria ao entroncamento de Lagoa dos Gatos. A região carece com muita urgência de recuperação de estradas e vamos juntos defender cada vez mais esse tipo de obra, porque é importante para alavancar o turismo regional, facilitar o escoamento da produção rural, e essa é a nossa missão, honrar a confiança que o povo pernambucano nos deu. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a presidência para o nobre deputado Joãozinho Tenório. Com a palavra, o deputado Mário Ricardo, do Republicano. Muito bem. Senhor presidente, nobres colegas, deputados, deputadas, povo pernambucano que nos acompanham pela TV Alep, imprensa aqui presente. Venho a essa tribuna hoje, ia fazer amanhã, mas como a nossa sessão acontecerá pela manhã e tenho uma consulta médica marcada, vou usar hoje a tribuna para poder fazer um agradecimento a todos os companheiros, a todas as companheiras, deputadas, deputados, pelo acolhimento este ano. Este foi um ano muito especial na minha caminhada política e fui recebido por todos os nobres deputados, deputadas, com muito carinho, com muita atenção. Aqui, durante este ano, aprendi bastante, levo muitos aprendizados para a nossa caminhada política e eu não poderia jamais deixar de fazer esse agradecimento a todos os senhores, a todas as senhoras que me ajudaram nessa caminhada como novato, como deputado de primeiro mandato, que precisa aprender muito com aqueles mais experientes, com aqueles que já conhecem muito bem esse parlamento.
mas foi um ano extraordinário. E viver este ano, onde a Assembleia Legislativa se reafirma como um poder autônomo, sobre a liderança de um grande presidente, um presidente altivo, o presidente Álvaro Porto, sem dúvida nenhuma, essa legislatura marcará a história do parlamento pernambucano. Parlamento pernambucano que se firma a cada momento, a cada nova votação, mostrando a importância da voz dos pernambucanos ser representada por cada um, por cada uma. Um ano memorável do parlamento pernambucano, deputado Valdemar Borges. Um ano extraordinário para todos nós que viemos aqui, aqueles de primeiro mandato, aqueles que já têm uma caminhada mais longa nessa casa. Aprovamos os projetos que eram importantes para Pernambuco, reafirmamos a autonomia do Poder Legislativo pernambucano, contribuímos do nosso jeito, da nossa forma, para que o nosso Estado se modernizasse nas leis que foram encaminhadas a este Parlamento. Agradecer de coração a cada um dos senhores, a cada um das senhoras. Aproveitar também para mandar uma mensagem dos votos de aplausos que nós encaminhamos essa semana. Primeiro, ao Porto Digital. Criado em 2000, o Porto Digital surgiu como o objetivo de ser uma política pública para o desenvolvimento do setor de tecnologia, da informação em Pernambuco. Na virada do século XXI, surgiu a necessidade de criar uma nova agenda para a economia do Estado de Pernambuco. Assim, empresários, membros da academia e representantes do setor público decidiram levar ao governo do Estado a ideia de criar uma política pública para o setor de tecnologia e informação, que interligasse atores, empresas, organizações que até então agiam de forma independente e isolada. Hoje, o Porto Digital possui mais de 350 empresas, organizações de fomento e órgãos de governos, com os mais de 17 mil profissionais e empreendedores, construindo o futuro, se tornando uma referência nacional de uma ação coordenada entre governo, academia e empresas, se transformando num dos principais ambientes de inovação, do país. O Porto Digital foi considerado pela Associação Nacional de Promotores de Empreendimentos Inovadores, em 2007, 2011, 2015, o melhor parque tecnológico do Brasil. Isso orgulha a todos nós pernambucanos. Dito isto, enviei o voto de aplauso ao senhor Pierre Lucena, que foi aprovado por esta casa, presidente do Porto Digital, e ao senhor Silvio Meira, presidente do Conselho Administrativo do Núcleo de Gestão do Porto Digital, pelos 23 anos do Porto Digital do Recife. O segundo voto de aplauso que nós encaminhamos é que na última quarta-feira, dia 14, comemoramos o Dia Nacional do Forró. A data foi criada em 2005 para homenagear e celebrar o aniversário do nascimento de Luiz Gonzaga, a voz do Nordeste e particularmente dos pernambucanos, grande representante do gênero musical. Em 21, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, declarou o forró como patrimônio cultural do Brasil. Na época, o Conselho, formado por representantes de instituições públicas, privadas e da sociedade civil, também elegeu o forró como um supergênero musical, por reunir diversos ritmos nordestinos, entre eles o xote, o chachado, o baião, o chamego, a quadrilha, o arrastapé e o pé de serra. A palavra forró pode abranger desde a música até a dança, a cultura e as atividades ligadas a ela. E nessa data tão especial para todos nós, pernambucanos, aproveito a oportunidade para transmitir um voto de aplauso a uma banda querida de Igaraçu, que completou 41 anos de caminhada, fazendo muito forró, não só no litoral norte pernambucano, mas em todo o Nordeste.
em nome dos amigos Marley de Moura e Vicente Júnior, da banda Canarinhos do Forró, parabenizo todos os profissionais que mantêm viva a nossa cultura, a cultura pernambucana. Amanhã, como eu falei, não estarei aqui pela manhã para abraçar todos vocês. Estarei na parte da tarde, na noite, entregando o título de cidadão pernambucano ao capitão de mar e guerra da nossa Marinha Brasileira, o capitão de fragata, Rogério Ribeiro, ex-comandante da Escola de Aprendiz de Marinheiro, na sessão solene que nós iremos presidir na noite de amanhã. E quero aproveitar, senhor presidente, nos últimos momentos da nossa fala neste parlamento, que tanto me honra, que tanto me orgulha, dar voz a uma região e vim com a nova proposta, com a proposta de ser uma nova voz em Pernambuco, para fazer um balanço da atividade da comissão que presidimos nessa casa, a Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Assembleia Legislativa. A comissão que durante este ano recebeu 561 proposições, distribuiu 549, 113 proposições discutidas, 31 PLO, 68 substitutivos, 2 emendas à Constituição e 2 substitutivos. Essa comissão realizou 12 reuniões plenárias, 1 extraordinária, 5 audiências públicas e a visita técnica ao polo Stellantis, ao polo da Fiat em Goiânia. A todos os nossos companheiros de comissão, meus agradecimentos pelo apoio, pelo incentivo, pela presença, meu querido vice-presidente Abimael Santos. Vossa Excelência esteve conosco em todas as caminhadas da audiência pública lá em Caruaru para discutir o polo de confecções do Agreste pernambucano, lá em Suape para discutirmos os novos investimentos no Porto de Suape, aqui na Assembleia Legislativa para discutirmos o nosso patrimônio, a preservação das ruínas de São Bento, para discutirmos o avanço do mar nas praias do litoral norte pernambucano. E por último, lá em Lagoa Grande, no sertão do Pajeú, para discutir a vinicultura, para discutir o polo vinícola, mas também o enoturismo daquela região. Foi um ano de muito trabalho, de muita luta, de muita dedicação para representar o povo pernambucano com altivez, para que o povo que nos escolheu, que deu seu voto de confiança, pudesse estar orgulhoso da nossa atuação aqui durante este ano. Concluímos o nosso ano consciente do dever cumprido. Aproveitar para desejar a todos os deputados, deputadas, ao povo pernambucano um Feliz Natal, um ano novo próspero, que Papai do Céu esteja em cada lar, em cada família, abençoando, renovem a sua fé, tenham consciência de que através do nosso Deus, do amor verdadeiro, podemos ter um ano novo, abençoado e de muitas vitórias. Feliz Natal, obrigado por tudo, companheiros, obrigado ao povo pernambucano pela confiança, bom Natal e um feliz ano novo. Reassumo a presidência passada pelo nobre deputado Joãozinho Tenório e convido agora para usar a tribuna o deputado Valdemar Borges, do Partido Comunista Brasileiro. Perdão, Val, desculpe, Val, é porque a sua ligação é muito próxima com o Partido Comunista Brasileiro, Val, do PSB. Presidente, Vossa Excelência retroagiu aí umas 2 décadas na minha vida, quando de fato a minha ligação era com o PCB. Vossa Excelência se refere atualmente à minha ligação certamente com o PCdoB, né, não com o PCB.
mas hoje, de fato, estou militando já, hoje não, já há algumas décadas no PSB. Mas, senhor presidente, na verdade, senhores deputados, senhoras deputadas, o que me traz aqui à tribuna caberia em uma parte que eu faria o deputado Joãozinho Tenório. Mas como Sua Excelência estava usando o tempo de pequeno expediente, eu não poderia aparteá-lo, portanto, pedi a palavra nesse pequeno expediente, só para fazer um breve registro. Quando eu vejo o deputado Joãozinho Tenório falar dos milhões que o presidente Lula tem direcionado para Pernambuco, ele se refere especificamente ao mais recente, talvez, desses gestos do presidente, foram 600 milhões para a transposição. Eu me recordo, ou melhor, me vem à mente o risco que Pernambuco correu e que o Brasil correu com a posição adotada aqui pelo palanque da governadora Raquel Lira, que optou pela neutralidade em um pleito tão importante para o Brasil e, como estamos vendo, para Pernambuco também. Eu dizia à época que a neutralidade não pode ser a postura de um líder ou de uma líder em situação nenhuma, muito menos quando ela, de fato, pode favorecer a uma opção, a um posicionamento que, por sua vez, pode trazer grandes prejuízos ao nosso Estado e ao nosso país também, como seria uma eventual eleição do ex-presidente Bolsonaro, uma reeleição do ex-presidente Bolsonaro. Portanto, aquela neutralidade, no meu entendimento, terminou sendo algo que agasalhou o movimento do bolsonarismo em Pernambuco, trazendo o risco de que vivêssemos em Pernambuco momentos diferentes desse que estamos vivendo e que aqui o deputado Joãozinho pontuou. O que tem acontecido em Pernambuco, meus senhores e minhas senhoras, é muito fruto, não é fruto de uma articulação pessoal de quem quer que seja, é fruto de uma postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vem tratando os estados brasileiros como deve ser tratado, de uma maneira republicana, como estadista. Isso é em relação a Pernambuco, onde aqui houve aquela tal neutralidade. Isso é em relação a São Paulo, onde o governador é francamente contrário ao presidente Lula. Isso é em qualquer estado brasileiro. Vejam que acerto esse país fez ao eleger Luiz Inácio Lula da Silva como seu presidente e vejam o risco que nós corremos com aquela posição de neutralidade que poderia favorecer a reeleição do antigo presidente. Então, era somente isso que eu queria pontuar num momento em que o deputado Joãozinho vem aqui comemorar mais esse aporte financeiro que o governo federal traz a Pernambuco. E aproveitar também para dizer que a gente espera que a governadora Raquel trate as prefeituras, os deputados, que não são da sua base, com essa mesma postura republicana, correta, de estadista, que o presidente Lula tem tratado todos os governadores e governadoras brasileiras, que não discrimine, que não olhe só para aqueles que são de sua base, que respeite, não é respeito pessoal, é respeito dos votos que cada um recebeu, cada prefeito recebeu, seja de que partido for, que cada deputado recebeu, seja de que partido for. E essa preocupação em mim fica maior quando eu vejo o próprio relato do deputado Joãozinho Tenório aqui. Parece que só tem estrada ali por perto de São Joaquim. No resto do estado não tem mais estrada tendo problema, não. Lá em Gravatar, deputado Abimael, tem uma PE 087 que já tinha sido iniciada. É uma PE da maior importância para o desenvolvimento da região, escoamento da produção agrícola do município. Vamos encerrar o ano e não foi feito absolutamente nada pelo atual governo em relação àquela PE. Que
que a governadora olhe para a PE de um município cujo deputado majoritário não é da sua base, com a mesma grandeza como Luiz Inácio Lula da Silva tem olhado para todos os estados brasileiros. Que veja essa demanda pela ótica da necessidade da população, e não exatamente porque é da base de A ou de B ou de C, porque, como disse, parece que só tem estrada aqui em Pernambuco precisando de reparo em determinadas regiões onde determinados políticos são votados. E quanto a essas queixas em relação à paternidade das obras, que é uma discussão que se dá muito mais no seio da bancada do próprio governo, é um traço pobre, é um traço pequeno da política, né? Os deputados, os governadores, os prefeitos, enfim, alguns quererem se apropriar de iniciativas que, na verdade, vêm dentro de um clamor geral, muitas vezes são fruto de demandas de muitas épocas, de muita gente, né? E que alguns querem se apropriar como se fosse deles. É o que está acontecendo, por exemplo, agora com a transposição. Transposição é uma obra, né, de tanto tempo e que agora o governo está querendo colocar como se estivesse andando em função da sua articulação e não do fato de termos um presidente que tenha olhado esse país de uma maneira a não discriminar. Era isso, senhor presidente, senhores deputados, senhor deputado. Grande expediente. Com a palavra, o deputado Abimael Santos, do PL. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos os nobres parlamentares que se encontram conosco aqui. O pessoal, quando veio subindo aqui, já estão dizendo, agora é pau, né? Agora é sarrafo, é chicote. Em parte é. Mas eu vou começar mais suave hoje. Do jeito que eu cobro, eu também tenho uma hombridade de agradecer, reconhecer. Como eu sempre digo, eu sou independente. Se o governo faz o certo e eu vejo, parabéns. Se o governo faz o errado, eu cobro e exerço a minha função. Eu quero parabenizar o governo, Raquel, que trouxe a água lá, a água está jorrando em Caruaru. A água do São Francisco está jorrando em Caruaru. Isso traz uma esperança para que a adutora do Alto Capibaribe possa também ser concluída ali em nossa região, beneficiando não só Santa Cruz do Capibaribe, mas outras cidades como Taquaritinga, Toritama e outras cidades adjacentes. Então, eu quero parabenizar a ação. Eu lembro-me que quando a governadora entrou, uma das metas dela era trazer a água para Caruaru e para a região. Então, a água já está jorrando em Caruaru, isso nos traz esperança, eu quero parabenizar. Do mesmo jeito que eu tenho um chicote para bater, eu também tenho a capacidade e a hombridade de dizer parabéns quando acerta. Dito isso, estou guardando agora e vou puxar o chicote, tá bom? Estou tirando o chicote agora do bolso. Pessoal, nós temos aqui, e eu esperei um bom tempo para falar sobre isso. Eu fui ao IPA, há um tempo atrás, falar com Joaquim Neto, presidente do IPA, sobre uns poços artesianos que, na gestão do ex-governador Paulo Câmara, foi deixado a ver navio. O governador incompetente que tivemos
ou as pessoas que trabalham, que prestam serviço, que eu também não posso só jogar a culpa nele, as pessoas que trabalhavam lá no IPA fizeram uma arbitrariedade. Cavaram os poços no Agreste, colocaram bomba, caixa d'água e deixaram tudo lá, jogado, e não instalaram os poços. Findou o ano, Raquel Lira entrou, e eu fui fiscalizar os poços que estavam furados. Tinha poços que estavam minando água do poço por cima. E não podia, o povo não podia ter a água porque estava a bomba lá na casa do pessoal, está. Bomba, caixa d'água, cano, fio, para fazer a instalação. Só faltava de pouca coisa, besteira, para instalar os poços no Agreste. Fui até o presidente do IPA, levei e disse, olha, o governo do atraso deixou isso, e o povo está com os poços aqui para fazer o serviço. E isso aqui o senhor não gasta. Em cada poço, o senhor não gasta 1.000 conto. Sabe o que o presidente do IPA disse para mim, Valdemar? Ele disse que não tinha dinheiro. O presidente do IPA disse que não tinha dinheiro. O deputado aqui está sucateado. E eu concordo, não tem dinheiro. Aí eu comi a paima. Comi a paima. Só que agora, no fim do ano, o presidente do IPA fez uma feira aí que gastou mais de 1 milhão. Não tinha dinheiro para ajeitar o poço. Mas para fazer feira, tinha dinheiro. Aí o que acontece? O presidente do IPA achou pouco e ainda inventou uma confraternização que seria semana passada. Graças ao bom Deus. E o nobre deputado Valdemar, que está ali, cabra macho, colocou o dedo na ferida e suspenderam a festa. Aí, para mim, o presidente do IPA, mentiroso, quem está dizendo é um aliado. Eu quero que ele me desafie aqui de que é mentira minha. Eu tenho vídeo, fui lá no IPA. E ele disse que não tinha dinheiro. Mas para farrar tem. Para gastar tem dinheiro. Governador Abusói. Abusói, bichinha. Estão querendo boicotar o seu governo. Debaixo da sua venta. Aí vem cá. Aí o cara do IPA diz para mim, aliado, né? Porque meu partido está aliado ao governo. Aí eu vou lá para mostrar o erro dos outros, para a gente consertar, para o povo ser beneficiado. Aí o presidente do IPA diz na minha cara, na cara de um matuto macho, dizendo que não tem dinheiro. Aí vem com a bagatelazinha de mais de 1 milhão e ainda inventa de fazer uma festa para gastar mais de 600 mil. Aí é para tirar onda com a cara do matuto, presidente. Mais de 600 mil. Se não fosse o deputado aqui, Valdemar, já tinham comido 600 mil lá em Gravatar, farrando, 2 dias de festa. Para ajeitar poço, o IPA não tem. Para mandar recurso, mandar grão, não tem dinheiro. Governadora, vou dizer de novo que eu não tenho amnésia, não. Abra os olhos. Estão querendo boicotar seu governo. Porque o cabra disse para mim que não tinha dinheiro. E agora faz uma festinha dessa de 600 mil. Sabe quantos poços dava para cavar? Você sabe quantas pessoas poderiam ser beneficiadas com esses 600 mil? Com 1 milhão que foi gasto? Aí não gosta não, né? Para feira. Vamos fazer uma feira, gastar mais de 1 milhão. E o povo do Agreste que tome na jaca. É assim, né? Ô, presidente do IPA, você bateu de frente com um morão chamado Abimael Santos. Tem mais, viu? Comecei agora. Isso daqui só foi um aperitivo. Entrou o pessoal do IPA lá na minha sala. E eu vim aqui denunciar que tinha quebrado um carro. E sabe qual foi o pagamento? Quebrou um carro, o pessoal ia para Itapirema, Goiânia.
os pesquisadores, aí quebrou o ônibus que levava lá. Aí o pessoal do IPA, que eu acredito que foi partido da presidência, é ou não é, Valdemar? Só pode ter sido. E disse que o ônibus não ia, não, e que eles quisessem fosse a pé. Olha aí! O IPA! Fosse a pé. Aí chegou a denúncia e eu vim aqui para a tribuna e denunciei. E comigo não tem duas conversas, ou é preto no branco ou é branco no preto. Aí o que acontece? O pessoal do IPA, com certeza, amando ou dele, ou algum subordinado dele, do presidente, mandou os pesquisadores sair lá de Itapirema. Mandou eles descer para cá, para Recife, e ainda cortaram 10% do salário. Aí eu quero saber, governadora, é retaliação, é? Querem guerra? Se quiser paz, eu quero. Se quiser guerra, quero em dobro. Como é que um deputado vem aqui e fala e o pessoal vai fazer retaliação? E o pior, tiraram os pesquisadores e deixaram lá, sem pesquisador. Deixaram os técnicos aqui. E está aqui na presidência do IPA, nos corredores, sem fazer nada. Batendo um no outro, sem sala, sem prestar serviço, com 10% do salário a menos, só porque um deputado usou a tribuna e cobrou. Eu estou aqui para cobrar, macho. Eu não estou aqui para alisar ninguém, não. Lugar de alisar é minha mulher em casa. Aqui é para cobrar o certo. Certo pelo certo. Aí ele fala uma arbitrariedade dessa. Aí você diz, deputado Abimael, você é aliado, sim? Sou. Mas eu sempre digo, não sou cego, nem sou surdo e nem sou mudo. Parou, deputado? Parou, não. Chegou mais denúncia no meu gabinete. E eu digo, o gabinete 604 está com as portas escancaradas. Pode trazer denúncia, que eu sou mais para denunciar. Pode trazer. Pode trazer. Vamos lá, pessoal. Vê só. Tiveram uma contratação meio esquisita lá de uma clínica, Medestar, para a realização de exames periódicos sem licitação. Pega aí. Isso é informação que vem do IPA, papai. Vocês querem mexer com um ninho de abelha e não querem ser picados, não, macho? O IPA possui o SISMEP, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, com registro no Ministério do Trabalho, sendo obrigatório a presença de médicos coordenadores do quadro, impossibilitando a terceirização deste atendimento aos servidores. Ocorre que, em decorrência da marcação desses exames, no dia 30 de novembro, os funcionários de Petrolina se deslocaram para Recife e em Gravatá o veículo capotou. Aí eu pergunto ao presidente do IPA, por que é que não pode fazer esse exame lá? Por que é que tem que trazer o cabra lá dos confins, dos rincões de Pernambuco, para se arriscar aqui para fazer um exame? Isso é uma pouca vergonha, ou não é? E eu quero dizer mais. E eu vou dizer mais. O sangue desse cidadão que faleceu, senhor José Martins, está nas costas do presidente do IPA. Porque poderia ter resolvido isso lá. Trazer o cabra mais de 800 km para vir fazer um exame é muita cara de pau. Aí o problema não foi só a morte que causou o acidente e também está ferida Isabel Barbosa dos Anjos, Terezinha de Jesus e Ângela Maria. Olha a bocada. Meu amigo Valdemar, me diga, precisava disso? Tem. Aí eu faço que nem o Matuto, tem ciência aí. Tem ciência. Como é que o cara fala um negócio desse? Aí você diz, deputado, acabou? Infelizmente não. Tem mais.
A minha dedicatória hoje é só para o IPA, viu? A Compesa hoje está de folga. Pessoal, os funcionários que trabalham no IPA apresentaram atestado médicos, justificando a ausência para o tratamento de saúde. Isso é grave, Valdemar. A empresa não acatou e descontou indevidamente os respectivos dias. Olha a bocada aí. Tendo alguns funcionários, quase 70% dos seus vencimentos comprometidos, e até o presente momento foram mostrados, eles não foram ressarcidos. Aí você pegou pesado. É a caça às bruxas? O que é que está acontecendo, governadora, no IPA? E não tem desculpa dizer que é o PSB, não. Não tem desculpa, não. Deputado, isso foi da gestão passada. Não. Neca de Pitibiriba. Quem é o presidente foi indicado pela senhora. Foi a senhora que indicou. Aí eu pergunto, vão ressarcer o dinheiro do povo? Mas o cara mostrou o comprovante que estava doente, está lá o atestado, assinado pelo médico, que os cabras não aceitam, Valdemar. Eu queria saber, vai ser assim? Vai ser um governo tirânico? E o teste é o IPA? Espera aí. Venhamos e convenhamos. E o pior de tudo, são pessoas de idade. Aí, meu filho, são pessoas com uma certa idade. Não é jovem, não. Não é aqueles cabas novos que gostam de fazer cera para não trabalhar, não. São pessoas que estão ali há 30 anos, irmão. São pesquisadores que estão há 30 anos, funcionários que estão há 30 anos e comprovaram. Eu quero saber qual é o crivo para acontecer isso. E eu quero essa informação. Agora vem cá. Pegando essas informações todinhas, aí você diz, deputado, parou? Infelizmente, não. Aí não tem como eu não tirar o cinturão. Não tem como. Aí quer ver bronca? É que quando descobriram que eu vinha para a tribuna aqui, semana passada, e não deu tempo, aí passaram a informação lá, o nobre presidente do IPA ligou para mim, eu, ombramente, não quis atender, fui educadamente, não quis atender para não me expor, porque eu estava injuriado, se eu atendesse, eu ia soltar os cachorros. E eu sei como é que eu sou. Aí eu parei, respirei, e ele mandou uma mensagem dizendo que tem como resolver o problema dos poços. Quer dizer que depois que descobriu que o deputado vinha para a tribuna, apareceu dinheiro para ajeitar poço. É muita sacanagem com esse matuto velho, né? Governadora, de novo, viu? Acorde. Desperte, avi. Também chegou as informações aqui que eu preciso passar para vocês. Para o pessoal ir para Itapirema, Goiânia, não tem transporte. Mas tem um carro chamado Orote, parece que é Orote o nome desse infeliz, da placa QYE 5052, sem o logotipo da identificação do governo, faz o trajeto saindo de Gravatá, olha, levando funcionários comissionados para a Vitória de Santo Antão, vem para a sede, para o Instituto aqui em Recife, após isso, sai da sede e vai buscar alguns gerentes da estação em Goiânia. Veja o percurso, Gravatá, Recife, Goiânia, já vai para a divisa da Paraíba. Aí eu queria saber uma coisa, esse carro aqui, que está levando esse pessoal, quem é esse pessoal que sai de Gravatá e tem carro para levar eles, e por que é que a medida que é tratado os daqui de Gravatá, os daqui de cima, não é a mesma medida para o pessoal que tem um ônibus que vai
prestar o serviço lá. Eu quero saber, 2 pesos e 2 medidas, governadora. O presidente do IPA é 2 pesos e 2 medidas e nós vamos procurar saber de quem é esse carro. Se é locado, quem locou, né, Valdemar? Precisa saber. E é da sua cidade lá, viu? O negócio é embaixo do seu nariz, macho. Debaixo da sua renta, como o Matuto diz. Pode isso? Aí a gente vai querer saber, tá? Estamos para entrar de recesso por esses dias, né? Mas eu quero saber antes do recesso, que gota serena é essa? Que mal-assombro é esse, viu? Quero saber. Nobre deputado Valdemar, conceda a parte ao senhor. Deputado Amimael Santos, inicialmente, parabenizar Vossa Excelência, não só pela denúncia que traz em relação ao IPA, mas por sua postura de independência. Eu acho que é importante a gente ser guiado por valores. O que é certo, o que é errado. Por isso que, ao me reportar a primeira vez a questão do IPA, eu reconheci que ali havia coisas que deveriam ter sido corrigidas. Por isso que a semana passada, quando vim aqui a essa tribuna, depois de o governo do Estado suspender a farra de Gravatá, eu parabenizei a governadora por essa decisão, porque a gente precisa ter um norte, um prumo, uma coerência. Eu saúdo a coerência de Vossa Excelência quando traz essas questões. Dizer que foi, efetivamente, a denúncia que Vossa Excelência trouxe, quem me fez debruçar mais na situação do IPA. Eu já tinha recebido algumas denúncias nessa mesma linha do que Vossa Excelência trouxe à casa. Assédio moral, perseguição, arrogância, tudo a ver com o grande fascista que é o presidente do IPA. As suas relações, por onde passou, deixou a marca da arrogância, da prepotência, da truculência, talvez porque nunca tenha enfrentado a resistência que deve ser feita a esse tipo de comportamento. A partir da denúncia de Vossa Excelência, e mergulhando um pouco mais no IPA, descobri uma farra que ele queria fazer em Gravatá, e que era tão evidente aquela farra que ele convocava as pessoas para que levassem suas camisas azuis, que é a cor da campanha política dele, sempre foi, dizendo que era para invadir o ambiente com o manto azul, que é como ele se reporta a cor com a qual ele disputa as eleições. Em boa hora, a farra foi suspensa, a governadora tomou conhecimento e impediu aquele crime. Mas a gente tem sido provocado também de outras maneiras. Ele tem uma rádio que deveria ser uma rádio educativa, não tem nada de educativa. Não cumpre nenhum dos requisitos do que seria uma rádio educativa. E isso está sendo averiguado também com profundidade agora. Na rádio tem algumas pessoas assim de difícil adjetivação, uns mequetrefe, que vão num ato bajulatório, tentando defender o indefensável, atacar os outros. E aí vem nos atacar. Isso nos faz mergulhar mais ainda na questão do IPA. E nesses mergulhos sucessivos, nessas análises sucessivas que a gente tem feito sobre os desmandos do órgão, eu já produzi aqui, deputado, um relatório de execução da FIPAGRE. Eu apresentei um pedido de informações, até em homenagem à rádio que sempre se lembra de mim, um pedido de informações ao governo do Estado. Quero saber no que foi gasto cada centavo daqueles 1 milhão e pouco da feira, uma feira cara, deputado, 1 milhão e pouco da feira da agricultura familiar, um assunto sem dúvida muito importante, mas que foi usado para finalidades, todas elas que não estão à altura da importância do assunto, e algumas delas, como a gente começa a investigar, ali trilhando o rumo do crime. Aqui tem um relatório já
que recebi. O pouco que comecei a ler já nos dá conta de um conjunto de irregularidades. Da empresa que foi contratada, da maneira como foi contratada, de como foi feito o certame, do valor que foi anunciado inicialmente, do valor que foi gasto efetivamente. Em tudo há irregularidade. Em tudo há irregularidade. Eu estou concluindo esse relatório, vou ler esse relatório aqui, talvez não caiba mais nesse semestre, porque estamos ao apagar das luzes das sessões desse semestre. Mas, essa semana ainda, estou encaminhando aos órgãos de fiscalização as primeiras conclusões que tiro desse relatório. A empresa que foi contratada não podia nem transacionar com o poder público, era proibida. Foi preciso uma decisão da Fundarp, suspendendo essa proibição. Veja, Vossa Excelência, suspendeu, a empresa não podia transacionar com o poder público, a Fundarp suspendeu essa proibição para fazer o contrato. Aí faz o contrato de respeitando o processo licitatório, a própria empresa apresentando 3 valores em nome de outras empresas, apresenta um valor 100 ou 200 reais abaixo do que estava estabelecido, para depois fazer um evento custando muito mais do que estava previsto inicialmente, e por aí sai. Já elenquei 12 ou 13 irregularidades, mas não concluí ainda o relatório. Quando concluir, deputado Abimael, vou trazer para Vossa Excelência, porque Vossa Excelência tem tido um papel muito importante para alertar Pernambuco a respeito do que está ocorrendo no IPA. E como Vossa Excelência diz, eu não vou me contrapor. Não se trata de justificar nada de errado que tivesse existindo ali. O que tiver de errado ali, a gente vai dizer junto que estava errado. Agora, a partir do momento que a governadora assumiu, a responsabilidade do que é feito de lá para cá passa a ser do atual governo. E a partir desse momento que Vossa Excelência traz essa tribuna, os fatos que traz, e que eu trago essa tribuna, os fatos que trago, ninguém pode alegar desconhecimento. É preciso apurar com responsabilidade, como estamos fazendo, para que as coisas sejam efetivamente sanadas e os eventuais culpados sejam, na forma da lei, punidos. Parabéns, deputado. Obrigado, deputado Valdemar. Pois é, pessoal. E faço isso de cabeça erguida, pensando no melhor para o governo. Porque se o governo der errado, vai tudo por água abaixo. Então é o primeiro ano, pode se consertar, reavaliar isso, e digo mais. Quer dizer que para farrar tem dinheiro, né? Se eu fosse lá no IPA, pedir dinheiro, pedir para fazer uma farra, eu sairia de lá atendido. Se fosse para fazer uma farra, eu dizia, presidente do IPA, eu estou querendo fazer uma farra, eu acho que eu tinha sido atendido. Mas como foi para resolver o problema criado pelo governo que passou, para socorrer o povo que está sem água ainda hoje, está aí. Eu voltei com a mão abanando, mas para farra tem dinheiro. Governadora, se ligue, abra os olhos. E quem não quiser cair, se deite, viu? Encerrado o grande expediente, passaremos agora à ordem do dia. Segunda discussão do substitutivo 01/2023 aos projetos de lei ordinárias número 211, 229, 287, 327 e 442 de 2023. Autora, Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Autores dos projetos: deputada Gleide Ângelo, deputada Socorro Pimentel, deputada Débora Almeida, deputado William Brígido e deputada Dani Portela.
Pareceres favoráveis da terceira, sexta, 11ª, 12ª, 14ª e 15ª comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão do substitutivo número 1/2023 ao projeto de lei ordinária número 682 de 2023. Autora, Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Autor do projeto, o deputado Henrique Queiroz. Pareceres favoráveis da terceira, da quinta, da nona e 11ª comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão do substitutivo 1/2023 ao projeto de lei ordinária número 827, autora Comissão de Administração, autor do projeto, deputado Heriberto Filho. Pareceres favoráveis da primeira, sexta, nona e 11ª comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão do projeto de lei ordinário número 831/2023, de autoria da deputada Rosa Amorim. Pareceres favoráveis da primeira, terceira, sexta, 11ª, 15ª e 16ª comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão do substitutivo 1/2023 ao projeto de lei ordinária número 916 de 2023. Autora, Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Autor do projeto, o deputado Gilmar Júnior. Pareceres favoráveis da terceira, sexta, nona, 12ª e 16ª comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em segunda discussão. É só para avisar que tiveram 4 votos contrários a esse projeto. Ressalto que o projeto 831/2023 da deputada Rosa Amorim tiveram 4 votos contrários. Segunda discussão do substitutivo 2/2023 ao projeto de lei ordinária 973 de 2023 da Comissão de Administração. Autor do projeto, o deputado João Paulo Costa. Pareceres favoráveis das primeira, terceira, nona e 11ª comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão do substitutivo 1/2023 ao projeto de lei ordinária número 993 de 2023. Autora, Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Autor do projeto, o deputado Doriel Barros. Pareceres favoráveis da terceira, sétima, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª e 14ª comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão do projeto de lei ordinária número 1014 de 2023. Autora, deputada Rosa Amorim. Pareceres favoráveis das primeira, terceira e quinta comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação.
Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão do projeto de lei ordinária número 1041 de 2023. Autor, deputado William Brígido. Pareceres favoráveis das primeira, terceira e quinta comissões. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão do projeto de lei ordinária número 1097 de 2023. Autora, deputada Socorro Pimentel. Pareceres favoráveis das primeira, terceira e quinta comissões. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão do projeto de lei ordinária número 1100 de 2023. Autor, o deputado Heriberto Filho, com emenda modificativa número 1/2023, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Pareceres favoráveis das primeira, terceira e quinta comissões. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão do projeto de lei ordinária número 1108 de 2023. Autor, deputado William Brígido. Pareceres favoráveis das primeira, terceira e quinta comissões. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão do projeto de lei ordinária número 1129 de 2023. Autor, o deputado Romero Albuquerque, com emenda modificativa 1 de 2023, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Pareceres favoráveis das primeira, terceira, quinta, sexta, nona, décima, 11ª e 15ª comissões. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão do projeto de lei ordinária número 1423 de 2023. Autor, o deputado Renato Antunes. Pareceres favoráveis das primeira, segunda e terceira comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em segunda discussão. Primeira discussão do substitutivo 1/2023 ao projeto de lei ordinária número 757 de 2023. Autora, Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Autora do projeto, a deputada Rosa Amorim. Pareceres favoráveis das segunda, terceira, quinta e 12ª comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Projeto aprovado em primeira discussão. Primeira discussão do substitutivo 1/2023 ao projeto de lei ordinária número 1172 de 2023. Autora, Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Autor do projeto, deputado Jefferson Timóteo. Pareceres favoráveis da terceira, 11ª, 12ª e 16ª comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em primeira discussão. Discussão única das indicações número 4.9
5.960 a 5.037, e dos requerimentos número 1.471, 1.483 e 1.485 a 1.499, 1.501 a 1.502. Autoria de diversos parlamentares. Lembro a todos que as discussões de requerimentos e indicações, pelo seu volume, são feitas em bloco. Quem quiser discutir alguma proposição individualmente, basta informar o número que a gente destaca das demais. Coloco, portanto, em discussão as matérias. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Proposições aprovadas a proposições aprovadas com registro. 4 votos contrários ao requerimento 1492 dos deputados Abimael, Adalto, William Brígido e Joel da Harpa. Comunicação de liderança. Não havendo quem queira fazer as comunicações, encerramos a presente reunião e desde já agradeço a presença da imprensa, a todos que estão nos acompanhando pela TV Alep, pelas redes sociais, repetindo mais uma vez que desejamos a todos um Feliz Natal, muita paz e muita luz. Lembrando que a nossa reunião plenária amanhã será às 10h30 da manhã. Não havendo mais oradores inscritos, encerro a presente reunião e convoco a próxima em caráter solene para hoje à noite, às 18 horas, a ser realizada no auditório Senador Sérgio Guerra, em comemoração dos 70 anos de emancipação política do município de Santa Cruz do Capibaribe. Indicação do deputado Diogo Moraes. Tenham todos uma boa tarde e que Deus continue nos protegendo hoje e sempre.